20. Cláudio, nosso entrevistado, já está conosco. Nós hoje temos um time de entrevistados maravilhoso, né? A começar pelo doutor Michel Alabi. Aliás, eu gostaria até que ele me corrigisse se eu pronunciei o nome dele de maneira equivocada. Michel Alabi, que é consultor de comércio exterior aqui no nosso país, é um especialista que nós convidamos para conversar aqui, não é, Ronald, sobre essa polêmica que surgiu nos últimos dias aí, sobretudo durante a visita do presidente Lula à Argentina, que era a história da criação de uma moeda. E aí, enfim, como ninguém sabia exatamente o que era isso acabou se transformando numa moeda para facilitar o comércio, etc. e tal. E eu gostaria de exatamente indagar o Dr. Michel Alabi, exatamente sobre isso, né? Isso é uma boa ideia, doutor Michel, ou é uma ideia de jirico? Bom dia, Cláudio Humberto, bom dia, Ronald Gimenez. Eu sou um assíduo ouvinte da Band, principalmente do Bom Dia Gente. Na realidade, nós temos que observar que moeda única é o euro, e na verdade a ideia é buscar a moeda comum. Quer dizer, é uma ideia que já está em vigor há tempos, desde 2008, quando se poderia vender em reais e comprar em pesos. Só que o volume até hoje não passa de 5% do comércio transacionado entre os dois países. Além disso, nós tínhamos o convênio de crédito recíprocos, que era um instrumento administrado pelos bancos centrais dos países para fazer a conta de compensação entre as exportações e importações, e que o Brasil deixou de aplicar desde 2019. É uma ideia válida, mas eu acho que é muito mais para ajudar a Argentina, que está com escassez de divisas e reservas internacionais baixíssimas. Para ter essa ideia, é importante que os exportadores e importadores confiem nessa possibilidade. Só que, de toda maneira, vai ter a flutuação do câmbio, porque a moeda de troca do comércio internacional é o dólar. A China e a Argentina têm um mecanismo parecido, que é o renminbi, e a China tem alto poder das reservas. Então ela pode emprestar à Argentina e vender os produtos industriais. Tanto é que a China desbancou o Brasil como o maior parceiro comercial da América do Sul. Então, é uma ideia válida, mas precisa de regulamentação para ver como vai funcionar. Só que se os exportadores e importadores não confiarem e não ser compulsório, então vai ficar na mesma. Isto é, a ideia é válida, mas eu acho que é mais de médio e longo prazo, desde que a Argentina se recupere economicamente. Depois outra, quer dizer, a Argentina tem uma inflação de quase 100%, o Brasil com 6%. Então, é uma ideia de discurso, por enquanto, Cláudio e Ronald. Professor Michel, bom dia para o senhor. Bom dia, mano. Entre as discussões, tem também a questão do Uruguai, porque já causou uma preocupação, e é óbvio que há o interesse de reativar o Mercosul, ou transformar o Mercosul naquela ideia original, pelo menos, que havia de ser um representante desse continente para as negociações, principalmente com Ásia e Europa. Agora,
O Uruguai, a notícia dessa semana de um acordo com a China trouxe algum tipo de preocupação para a retomada do bloco. E o presidente Lula falou que não em nenhum aspecto se opõe a essa negociação, mas acha que há espaço para se conversar para fortalecimento do Mercosul, independente de acordos com a China. Existe caminho para que haja acordos isolados dos países com a China, principalmente para produtos manufaturados, porque hoje a gente basicamente vende commodities para a China, mas principalmente para produtos manufaturados na visão do Mercosul, ou esse acordo do Uruguai com a China pode trazer algum tipo de sabor para o bloco? Bom, veja, Ronaldo, desde a resolução do Conselho Mercado Comum 32 do ano 2000, se proíbe que países individualmente venham a celebrar acordos comerciais com outros países, a não ser o bloco. No caso da China, a importância do Uruguai é mínima, porque eles vendem carne, vendem um pouquinho de soja, e, na realidade, a China busca mercados onde ela possa vender manufaturados. Então, eu acho que se o Uruguai fechar um acordo individual, seria um fracasso do Mercosul. Apesar do Brasil, no passado recente, com o governo Bolsonaro, ter também buscado uma individualização para buscar esses acordos. Mas não é, quer dizer, eu acho que há necessidade de revitalizar o Mercosul e formatar o Mercosul para buscar fortalecer e para buscar desenvolver cadeias de produção, integração logística, integração energética, enfim, por enquanto ainda não chegamos a ser um bloco firme, pois não temos uma zona de livre comércio perfeita, há exceções no caso do setor automotriz, há exceções no caso do setor de açúcar, não temos uma união aduaneira perfeita, há várias perfurações na tarifa externa comum, não temos mercado comum porque não temos políticas econômicas harmonizadas. Enfim, eu acho que há necessidade, antes de discutir acordos individuais, há necessidade de sentar e buscar desenvolver o Mercosul para buscar um senso comum, ou pelo menos buscar um objetivo comum. Nós sabemos que Argentina e Brasil são os dois maiores mercados do Mercosul. Quer dizer, são praticamente 90% do Mercosul. E Paraguai tem um problema com a China, porque Paraguai reconhece Taiwan. E isso seria um empecilho para um acordo Mercosul-China. E que precisamos perguntar aos industriais brasileiros se vale a pena ter um acordo comercial Mercosul-China sem termos as reformas feitas no Brasil. Professor, eu queria saber assim, se há termos de comparação, né? E mal comparando, a gente observa o que aconteceu, por exemplo, na União Europeia. A Alemanha relutou muito na criação da moeda única, na criação do euro, etc. e tal, porque grande parte da conta caberia à Alemanha. É um bando de vários países quebrados ali, com dificuldades na sua economia, com desacertos na sua economia, etc. Ia sobrar para a Argentina. Eu digo mal comparando porque o Brasil não é nenhuma... Argentina não, desculpa, Alemanha. O Brasil não é nenhuma Alemanha, mas assim,
tem uma posição muito melhor do ponto de vista da economia, a economia é muito mais arrumada, né? O senhor citou aí dados da Argentina, a Argentina com inflação de quase 100%, com o PIB, né? O PIB só cai na Argentina, um desastre completo do ponto de vista econômico, e o Brasil está lá com a inflação de 6%, enfim, então tem uma economia mais arrumada. Quais seriam, digamos assim, os custos para o Brasil, que a gente não deve desdenhar da capacidade dos nossos líderes de fazer bobagem. Então a gente queria, é bom que o cidadão saiba, né, qual o custo que nós teremos na eventual adoção dessa moeda única aí com a Argentina. Na realidade, a questão dos custos para o Brasil, quer dizer, o presidente Lula anunciou que o BNDES vai financiar o gás na Argentina para que o Brasil possa comprar. Quer dizer, financiar exportações para a Argentina é um mecanismo que exige garantias. Então, veja, Cuba e Venezuela e Moçambique devem ao BNDES muito dinheiro, são mais ou menos 4 bilhões, e nós não gostaríamos de prejudicar o povo brasileiro em função desses financiamentos que podem ser feitos para a Argentina. Quer dizer, no caso, você citou da União Europeia, a Alemanha é que salvou a Itália, a Grécia, a Espanha e a Irlanda. Você lembra que era até um acrônimo PIX, né? Em que muito se estabeleceu para poder salvar a economia grega na época, né? Vocês se lembram. Então, quer dizer, eu não gostaria de ver custos para o povo brasileiro em função de você simplesmente financiar sem garantias. Tem que ter garantias, quer dizer, ou a garantia é a soja, ou é o gás, ou é o petróleo. Alguma garantia real deve ser colocada para o Brasil em troca dos financiamentos à exportação de bens e serviços para a Argentina. Professor, o agro aqui no Brasil, algumas lideranças demonstraram algum tipo de preocupação com as conversas estabelecidas nessa semana por uma possível abertura de espaço para concorrentes do agro brasileiro nas negociações numa possível reativação e fortalecimento do Mercosul. É uma preocupação lícita? Na realidade, quer dizer, o agro, tanto do Brasil quanto da Argentina, deveriam se unir para buscar esses terceiros mercados. Quer dizer, o que, infelizmente, nós temos é uma competição desvairada que muitas vezes traz preços mais baixos e traz uma concorrência que só prejudica o agro brasileiro e o agro argentino. Eu acho que a gente poderia trabalhar numa organização agrícola entre Brasil e Argentina para buscar desenvolver o agribusiness e não ser uma competição desleal entre os dois países. Professor, eu tenho outro aspecto assim, que há uma certa desconfiança, não apenas dos agentes econômicos brasileiros, mas até de diplomatas. Eu tenho amigos diplomatas e pelo menos 2 deles atuaram diretamente na área de comércio do Itamaraty. E eles sempre mencionam a dificuldade argentina de honrar contratos, né? A questão política lá é conflagrada há muito tempo, tanto quanto no Brasil temos hoje, e só que lá, assim, qualquer pressão, digamos assim, política, faz com que o governante esqueça completamente os compromissos que fizeram o país assumir com o Brasil e dá uma banana para
qualquer acordo, né? Sei lá, tem um acordo lá com a linha branca de exportação de geladeira, fogão, não sei o que, para a Argentina. Se tiver lá uma greve, se os sindicatos que são muito fortes ameaçam uma greve contra essa importação do produto brasileiro, o governo prontamente suspende, porque é um governo, quando é peronista, sobretudo, é um governo controlado pelos sindicatos, ou pela vontade a vontade do sindicato sempre prevalece muito. Tem essa dificuldade adicional ou não? Ou o senhor acha que há formas de negociar com a Argentina de modo a fazê-la finalmente honrar contratos e oferecer tranquilidade a parceiros relevantes como o Brasil? Bom, são dois parceiros estratégicos. É evidente que Brasil e Argentina devem sintonizar-se do ponto de vista de comércio exterior, porque isso é credibilidade. E sem credibilidade não se faz comércio exterior. A propósito, Ronaldo e Cláudio, hoje é o dia do comércio exterior, 28 de janeiro. Comércio exterior, mola propulsora do desenvolvimento econômico brasileiro. Parabéns a todos os envolvidos em comércio exterior que nos ouvem. Professor, só para encerrar de minha parte, o presidente Lula ontem à noite conversou com o Macron, presidente francês, e para pedir apoio para que as iniciativas de negociação da parceria União Europeia e Mercosul sejam mais estreitadas. E voltando a conectar o agro nessa conversa, todos sabemos da proteção que o governo francês dá ao agro daquele país e da concorrência óbvia que existe com o agro, principalmente o brasileiro, que lidera, logicamente, as exportações aqui na América do Sul. Como encontrar um ponto comum aí para que os dois objetivos não se conflagrem e impeçam que essa união possa haver? Na verdade, Ronald, o grande problema é a questão do meio ambiente. Então, nós, se conseguirmos um acordo em relação ao meio ambiente e sairmos com esse acordo Mercosul-União Europeia agora, neste ano, eu acho que o agro vai aumentar consideravelmente as exportações. Agora, nós também temos que perguntar ao importador europeu se ele está conforme com todas essas questões de proteção ao desmatamento e que isso vai fazer ou vai encarecer o produto importado na Europa. Quer dizer, o discurso é muito bonito, mas a prática e a teoria são diferentes do ponto de vista de comércio exterior. Michel Alabi, consultor de comércio exterior, CEO da Alabi Consultores Associados, no Dia do Comércio Exterior. Professor, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado, Ronald, Cláudio Humberto e todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição da Band, do Grupo Band, que presta um serviço relevante à comunidade brasileira. Grande abraço. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, um abraço, bom dia.